Eu sou Audicleia, sou emergencista e infectologista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento de brucelose. O exame padrão ouro para o diagnóstico de brucelose é a hemocultura. Só que a hemocultura é um exame que tem uma baixa quantidade de bactérias, né? Tem uma baixa carga bacteriana e que ainda diminui mais ainda com o passar do tempo. Ou seja, se o paciente for um paciente crônico, é um exame que não é muito indicado. Então, esse exame, a hemocultura, é mais indicada em casos agudos, principalmente quando o paciente tem menos de 3 meses de infecção. É um exame que tem uma baixa sensibilidade e, sendo assim, nós temos que lançar mão de outros exames, como, por exemplo, sorologias e o PCR para fazer a investigação de um paciente com brucelose. Então, em combinação, a hemocultura, sorologia ou PCR também, nós acabamos aumentando a acurácia do diagnóstico, né? Então, nós tornamos o diagnóstico muito mais fácil. Então, se eu estou diante de um paciente que eu estou com uma suspeita de brucelose, eu vou pedir tanto a sorologia para brucelose, por aglutinação de rosa bengala, quanto a sorologia para brucelose IgG total, pelo método ELISA. E se esses dois exames, eles vierem reagentes, aí eu vou dizer, olha, provavelmente eu estou diante de um caso de brucelose e eu vou tratar este paciente. Mas, doutora, por que provável? Porque eu acabei de dizer que o diagnóstico definitivo de brucelose nós vamos conseguir ali através da hemocultura, certo? E mais na frente eu vou explicar para vocês também que tem uma outra forma também de nós termos um diagnóstico definitivo. Mas lembrem-se, isso aqui é em um paciente que ele está com sinais e sintomas que me faz pensar em brucelose. Então, eu pedi a sorologia rosa bengala e ELISA, estando reagentes, vou dizer que provavelmente é um caso de brucelose. Doutora, e se a sorologia de rosa bengala vier reagente e a brucelose IgG e total vier negativa, nesse caso, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos solicitar um outro exame, que é o PCR. Assim, também como nós vamos fazer naqueles casos que eu também estou com suspeita de brucelose, e essas duas sorologias vieram negativas, eu vou solicitar o PCR. E também, naqueles casos que o rosa bengala veio negativo e ELISA e IgG total veio reagente. Vou só explicar. Se os exames tiverem, se as sorologias estiverem discordantes, ou seja, uma positiva e uma negativa, ou se os dois exames vierem negativos e eu estiver com uma suspeita muito grande que este paciente esteja com brucelose, aí eu peço o exame PCR. Lembrando que sorologia para brucelose IgM pelo ELISA, ele não é considerado critério diagnóstico de brucelose. E por que isso, doutora? Devido ao falso positivo, que pode persistir por longos períodos. Ah, doutora, então quer dizer que nesse exame aqui que a senhora estava mostrando aí, por isso que no caso da rosa bengala, a gente solicita a sorologia, mas no caso da ELISA eu vou pedir o IgG total, exatamente, porque, repetindo, porque o IgM, ele não é de ELISA, ele não é considerado diagnóstico na brucelose. Lembrando que se eu estou com um paciente, que eu estou com muita suspeita de que ele esteja com brucelose, e a sorologia venha negativa, isso não vai descartar o diagnóstico, eu tenho que continuar investigando este paciente. Doutora, eu fiz 2 testes e não consegui o diagnóstico, né? Ou eu fiz os 2 testes e aqui não tem PCR disponível. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, nós vamos repetir as sorologias, tanto rosa bengala quanto ELISA, após 2 a 4 semanas a partir da primeira coleta, ou seja, 14 dias a 1 mês a partir da primeira coleta. E por que, doutora, que a gente tem que repetir esse exame nesse período? Para minimizar os falsos negativos relacionados à pré-conversão. Então, se numa repetição de exames com intervalo de 2 semanas, o resultado do novo exame for maior que 4 vezes o valor inicial, isso já confirma o diagnóstico definitivo de brucelose. Vou explicar.
pedir aqui um exame do paciente, né? Por exemplo, pedi a Rosa Bengala, ela veio negativa e depois de 2 a 4 semanas veio reagente. Assim como o meu Elisa, ele veio com título e depois de 2 a 4 semanas esse título, esse valor aumentou 4 vezes mais. Aí eu já posso dizer que esse paciente está com brucelose e aí esse já é um diagnóstico definitivo. Ah, que legal, doutora. Quer dizer que nesse caso aí, quando há essa soroconversão e o título aumenta 4 vezes, eu já posso dizer que o diagnóstico é definitivo. Exatamente. Então vamos lá para o tratamento da brucelose. Como que é feito? Então, a primeira opção do tratamento da brucelose é feito com a doxiciclina, um comprimido de 12 em 12 horas por 42 dias, mais a streptomicina, 1000 mg por dia por 14 dias. Ou, ainda como primeira opção, eu posso usar a doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas por 42 dias, mais a gentamicina injetável, né, ou na veia ou no músculo, por 5 a 7 dias. Doutora, mas eu moro no interior, doutora, eu não consigo ficar indo tomar injeção, porque aqui onde eu moro não tem hospital, não tem posto. Aí, nesse caso, nós podemos prescrever a segunda opção do tratamento da brucelose, que aí nós podemos fazer esse tratamento com a doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas por 42 dias, junto com rifampicina, 600 mg por dia por 42 dias. Lembrando que os comprimidos de rifampicina são de 300 mg. Doutora, e eu sei que em crianças acima de 10 anos o tratamento é feito com a mesma medicação de adultos, exatamente. E quando a criança tem menos de 10 anos, doutora, como é que nós vamos tratar uma criança com brucelose? Aí nós vamos usar o sulfametoxazol com trimmetoprim, 8 a 12 mg por quilo por dia, via oral, mais rifampicina, 15 a 20 mg por quilo por dia, todos dois por 42 dias. Doutora, eu prometo que eu não vou perguntar mais nada hoje, mas me tira uma dúvida. E quando for grávida? Porque grávida não pode tomar essas medicações aí, né? E quando for grávida, como é que nós vamos fazer esse tratamento? Então, na grávida, nós vamos tratar, já que ela não pode usar a doxiciclina, nós vamos usar sulfametoxazol com trimmetoprim, né? 400 por 80, um comprimido de 12 em 12 horas, junto com a rifampicina, 600 mg uma vez ao dia, por 42 dias. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.